Depois que comecei a entender como o Mercado Livre realmente funciona, eu percebi uma coisa muito importante. Tem vendedor brigando por venda todos os dias, enquanto outros parecem jogar um jogo completamente diferente. Porque hoje o Mercado Livre não entrega anúncio só baseado em preço. A plataforma analisa comportamento, histórico, velocidade de envio, reputação, experiência do cliente, taxa de cliente, qualidade visual e até reações das pessoas dentro do anúncio. E quanto mais eu estudava sobre isso, mais eu entendia porque alguns vendedores crescem muito rápido enquanto outros ficam travados. Porque o algoritmo começa a confiar em certas operações. E quando isso acontece, parece até injusto. Tem anúncio aparecendo mais, tem vendedor recebendo mais entrega, tem produto vendendo mesmo sendo mais caro. E não, isso não acontece por acaso. Existe toda uma lógica por trás. E algumas coisas que eu vou mostrar aqui hoje para você, a maioria dos iniciantes nem percebem que existe. Principalmente uma métrica silenciosa que literalmente mata anúncio sem o vendedor iniciante perceber. Uma das maiores viradas que eu tive no Mercado Livre foi parar de analisar os concorrentes do jeito errado. Porque iniciantes normalmente olham uma coisa só: preço. Só que vendedor forte olha estrutura. Hoje, quando eu vejo um anúncio vendendo muito, eu começo investigando tudo. A primeira coisa é a imagem principal, porque tem anúncio que chama clique imediatamente, é super visual. E quase sempre existe um padrão, uma imagem limpa, um produto ocupando espaço bom, um bom contraste, um zoom de qualidade, um visual fácil de entender no celular. E isso influencia muito o CTR, que é basicamente a taxa de pessoas que viram o anúncio e decidiram clicar. Depois eu olho a reputação, porque o Mercado Livre ama previsibilidade. Então, anúncios com full, flex, envio rápido, poucas reclamações e avaliações fortes normalmente recebem mais confiança da plataforma. Outra coisa muito importante, eu observo muito o catálogo. Muita gente acha que o concorrente que vende mais porque tem mais avaliação. Mas às vezes ele simplesmente está muito bem posicionado dentro do catálogo. E isso dá uma vantagem absurda, porque principalmente quando o anúncio combina com preço, competitivo, parcelamento, frete grátis, envio rápido. Depois eu olho a descrição, e aqui muita gente erra feio. Tem anúncio poluído, difícil de ler e sem informação importante, enquanto outros passam confiança imediatamente. E isso muda completamente a percepção do cliente. Porque às vezes o produto nem é melhor, ele só parece mais confiável. E no Mercado Livre, confiança vende muito. Só que foi olhando as métricas desses anúncios que eu comecei a entender o verdadeiro problema. Muita gente olha vendas, mas os vendedores mais fortes olham métricas, porque é ali que a plataforma mostra o que realmente está acontecendo. Por exemplo, impressões. Seu anúncio pode estar aparecendo para muita gente e mesmo assim ninguém clicar. E isso normalmente é o quê? É um sinal de problema visual, uma imagem ruim, ou um título fraco, um preço pouco atrativo, ou simplesmente falta de confiança no seu anúncio. Agora entra uma métrica extremamente importante, o CTR, que é basicamente a taxa de clique, ou seja, quantas pessoas viram o seu anúncio e decidiram entrar. E o CTR revela uma coisa muito séria, porque às vezes o produto é bom, mas a imagem não chama atenção, ou o título está genérico, ou o anúncio parece amador perto da concorrência. Agora, olha essa outra situação. O anúncio recebe bastante visitas, mas não vende. Aí, normalmente, o problema muda. Pode ser descrição fraca, um preço pouco competitivo, um frete ruim, parcelamento ruim, ou a falta de confiança no anúncio. E isso conecta direto com a competitividade daquele produto. Hoje o Mercado Livre compara tudo, então não adianta só olhar o lucro bruto sem entender o posicionamento. E tem uma métrica silenciosa que muita gente ignora: a perda de exposição.
porque atraso, cancelamento, reclamação, baixa qualidade e experiência ruim fazem o Mercado Livre reduzir a sua entrega aos poucos. E isso quase nunca acontece de forma explícita. O Mercado Livre corta o alcance silenciosamente. E foi aí que eu descobri por que alguns anúncios morrem do nada, mesmo com um preço competitivo. Porque às vezes o problema não está no produto em si, mas está no histórico que o algoritmo começou a criar sobre aquele anúncio. E isso conecta diretamente com a forma como que Mercado Livre escolhe quem aparece. Muita gente acredita que a plataforma entrega mais quem tem o menor preço, mas hoje não funciona mais assim. O Mercado Livre quer mostrar anúncio com maior chance de venda, porque se o cliente compra, recebe rápido e não dá problema, a plataforma ganha dinheiro e o cliente volta posteriormente. Então o algoritmo tenta evitar risco o tempo inteiro. E é por isso que o histórico pesa tanto. Tudo isso vai criando uma espécie de perfil da sua operação. E o Mercado Livre usa isso para decidir até onde ele vai confiar nos seus anúncios. Outra coisa muito importante é a experiência do cliente. Hoje, o envio rápido virou uma vantagem enorme. O full, o flex, parcelamento, devolução fácil, tudo isso aumenta a confiança. E quando o cliente confia mais, a chance de compra aumenta. Então, o algoritmo tende a entregar mais os seus anúncios. Agora, junta isso com qualidade visual, uma imagem boa, o clique aumenta, o CTR mostra para o Mercado Livre que as pessoas estão interessadas. E é literalmente um efeito dominó. E tem um detalhe muito importante. Anúncio que vende tende a receber mais entrega, porque o Mercado Livre começa a entender que aquele anúncio é algo seguro. E isso explica porque às vezes um concorrente domina uma categoria inteira. Não é pelo preço, é o histórico, confiança e previsibilidade. O Mercado Livre não recompensa só preço, ele recompensa previsibilidade, porque a plataforma quer reduzir qualquer chance de problema. E foi aqui que eu percebi porque vendedor consistente cresce mais rápido, mesmo sem ser o mais barato, porque ele cria confiança para o algoritmo. E quando a plataforma começa a confiar na sua operação, ela tende a te entregar muito mais. Só que os vendedores grandes ainda usam uma outra vantagem que quase ninguém percebe. O que separa vendedores pequenos de operações profissionais é a automação. Muita gente ainda tenta fazer tudo manualmente, responder mensagens uma por uma, criar anúncio individualmente, atualizar produto sozinho, organizar tudo no improviso. Só que quando a operação começa a crescer, isso vira um problema, porque tempo começa a impactar diretamente o resultado. E o Mercado Livre já tem várias ferramentas escondidas que ajudam nisso. Respostas automáticas, mensagens rápidas, criação de kits, variação de produto, anúncios em massa. Parece simples, mas isso economiza horas, principalmente quando você começa a ter volume. Outra coisa muito forte são as variações, porque ao invés de criar vários anúncios separados, você concentra tudo em um único anúncio. E isso ajuda muito o histórico, a avaliação e relevância daquele anúncio. Os kits também são muito inteligentes, porque além de aumentar o ticket médio, eles ajudam o anúncio a ficar mais competitivo. E quando a operação cresce, ganhar tempo vira vantagem competitiva. Vendedor pequeno tenta fazer tudo manualmente, e uma operação forte cria sistema. E foi observando isso que eu comecei a perceber uma coisa nos vendedores grandes. Eles não tratam o Mercado Livre como renda extra. Eles tratam o Mercado Livre como operação. Os vendedores grandes analisam tudo. Eles observam o comportamento o tempo inteiro. E o mais importante, eles nunca deixam o anúncio parado. Se a venda cai, eles ajustam. Se o clique diminui, eles testam imagens. Se a conversão piora, eles mudam preço, título, parcelamento ou a entrega. É um processo constante e isso conecta muito com o que eu falei no vídeo passado. Os vendedores mais fortes entram todos os dias na plataforma. Eles analisam, aprendem,
testam e ajustam, porque hoje o Mercado Livre favorece quem evolui junto com o sistema. E foi aí que eu percebi uma coisa muito importante. Os vendedores que mais crescem hoje tratam o Mercado Livre quase como um jogo de dados. Eles tomam decisões baseadas em informação, não em achismo. Muita gente olha uma operação grande e pensa que foi sorte. Mas depois que você entende os bastidores, percebe que existe uma estratégia toda por trás. E quanto mais você entende o funcionamento da plataforma, mais vantagem você começa a criar. Depois de tudo que eu fui aprendendo dentro do Mercado Livre, ficou muito claro para mim que o jogo mudou. Hoje a plataforma não favorece só quem vende barato, ela favorece quem entrega previsibilidade. E quando você começa a entender esses dados, a sua visão sobre a plataforma muda completamente, porque você para de operar no escuro, você começa a entender por que um anúncio cresce, por que o outro perde alcance e o que realmente faz o algoritmo confiar na sua operação. E isso acelera muito o crescimento. Quem entende os dados consegue evoluir muito mais rápido, porque hoje vender no Mercado Livre não é só postar produto, é saber interpretar a plataforma e tirar vantagem disso. Enquanto antes você entender isso, mais vantagens você cria. Então, pode ter certeza que se você se dedicar e mostrar interesse, o algoritmo irá te recompensar. Então, eu espero que você tenha entendido algumas métricas e como é importante você nunca parar de aprender e abranger o seu conhecimento sobre a plataforma. Então, se você tiver qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu te vejo no próximo vídeo.